E é por isso que hoje eu quero falar sobre diaconia. Eu vou traduzir para vocês, eu vou falar sobre ministério. Pero pastor, nós falamos sobre chamado. E como puedes falar sobre chamado na última semana e hoje falar sobre ministério? Não seria o mesmo? Aunque nós sim podemos falar sendo o mesmo, não há nenhum problema. Pero eu quero hoje criar um pouquinho uma distinção para que vayamos a compreender melhor sobre isso. Então, abra tu Bíblia em livro de 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Quantos têm um chamado aqui? Aleluia. Temos um propósito. E todos nós vamos a sair de acá também com um ministério. Entenda. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Assim diz a palavra de Deus. Pablo, hablando a Timoteo, vai dizer: pero tu, sé sobrio em todo, soporta as aflicções, haz obra de evangelista e cumple tu ministério. Há uma outra versão que neste mesmo texto a Bíblia vai dizer assim: pero eso tu mantente vigilante em todas as circunstâncias, não temas sofrer, dedícate a la evangelização e cumple com los deveres de tu ministério. Há também uma outra versão que a mim me encanta, que está em português, uma versão em português. Deixa eu ver esta aqui também. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Eu vou ler esta aqui também para vocês. Assim vai dizer: pero tu se sobre em todas as coisas, sufre penalidades, haz el trabajo de um evangelista e cumple tu ministério. E há uma versão em português que termina dizendo assim: cumple completamente ou cabalmente. Não sei se há esta palavra em espanhol, pero é hacer cumprirlo todo. Cumple plenamente tu ministério. Pablo dizendo a Timoteo. Vamos a orar. Padre, graças, Senhor. Graças, Senhor, por tu palavra viva, santa e eficaz. Graças, Deus, por la compreensão chegando, Senhor, a nossos corações, entendimento, iluminação de tu palavra, para que podamos não apenas lerla e não apenas escucharla, sino que isso alcance muito mais de nossos ouvidos, alcance nossa mente e nosso coração, para que nós podamos sair por estas portas praticándola. Oh Deus, tu palavra vai dizer em livro de Santiago, oh Deus, que não podemos ser oidores ou oidadiços da palavra, porque el que escucha a palavra e não la põe em prática é semelhante ao homem que apenas ha mirado sua faz frente ou delante del espejo, pero apenas salió de aí, já não se acuerda nada de lo que viu. Este não somos nós somos el outro tipo, el outro que escucha a palavra, la põe em prática e por isso é bem-aventurado, exitoso em todo lo que hace. Deus, nós vamos a ser bendecidos por la prática de esta palavra, Senhor, que o Senhor nos vai a ministrar. Usa a minha vida, Senhor, neste momento. Habla lo que tu queres hablar. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Então, cumpla de maneira completa. O Timoteo, cumpla tu ministério. A palavra aí usada para ministério, quando habla em 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5, é justo esta palavra, diaconia. E a palavra diaconia já significa, segundo o dicionário bíblico, a palavra diaconia significa serviço. Serviço. Pastor, sim, serviço. A palavra diaconia também significa los que proclamam a palavra a pedidos de outros, ou por la necessidade de outros. Então, ministério, quando nós falamos sobre ministério, nós estamos falando sobre uma prestação de um serviço. Quando nós falamos sobre ministério, nós estamos falando sobre um trabalho. A quem lhe gusta aqui trabalhar? E a gente que misericórdia.
Se nos gusta movernos, servir, nos gusta trabajar porque amamos ministério. E ministério não tem outro significado que não seja servir. Eu ia usar aqui uma imagem negativa para poner aqui, ponendo um micrófono aqui nesta imagem, porque a vezes nós pensamos que ministério, quando falamos de ministério eclesiástico, ministério na igreja, servir na igreja, nós pensamos que só há relevância se é algo que hacemos aqui em cima da tarima. Eu quero um dia ser ministro, eu quero ministrar, eu quero servir na igreja, e o que vem em nossa mente muitas vezes é fazer isso, estar predicando, estar com o micrófono em la mano, pero não. Quando a Bíblia está falando sobre ministrar, quando a Bíblia está falando sobre ministério, ela está falando apenas de servir. Então, qual é a diferença que eu posso fazer didaticamente para que nós podamos entender isso, relacionando isso a nosso chamado? Eu posso dizer que o chamado é o que nós recebimos, já havia o chamado e nós fomos criados para este chamado. Quantos entendem isso? Nós leemos textos em la última semana dizendo: antes de nascer, mientras estava em el vientre de mi madre, o Senhor me chamou. O Senhor me preparou, o Senhor me apartou. Amém. É alguém que foi chamado. Pero o ministério é onde eu vou a poner em prática mi chamado. Estão aqui comigo? É onde eu vou actuar com o chamado que eu tenho. É decir, um exemplo: alguém foi chamado aqui para trabalhar com ninhos. Não, eu amo ninho queima em meu coração. Minha gente, eu vou uma vez me deixar com 35 ninhos solo allá em Enciso. E neste dia eu valorei mais o trabalho Lagoinha Kids. O Senhor, havia ninho querendo subir por la parede, saltando la ventana, e o Senhor Jesus, auxílio. Pero há gente que mira isso e diz: niños, por favor, calmados. E os niños, e eu, como? Isso é magia, alguma coisa. Há pessoas que foram chamados, que têm isso dentro de eles, um amor, e o ministério que eles vão exercer, o chamado de eles, pode ser Lagoinha Kids, ou pode ser a Fundação Naire, ou pode ser outra fundação. Ou seja, eu fui chamado, e agora o ministério é onde eu vou a exercer mi chamado. A palavra de Deus vai dizer em Hechos capítulo 13, abra sua Bíblia em Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo de número 3, versículo de número 2, Hechos 13, versículo 2 e 3, a palavra vai dizer assim: como eles serviam ao Senhor e ayunavam sempre, o Espírito Santo dijo: apártenme a Barnabé e a Saulo, porque los he chamado para um importante trabalho. E assim, depois de que todos ayunaram e oraram, les impusieron as manos e los despidieron. Hechos capítulo 13, 12 e 3, a palavra está dizendo assim: apártame a Barnabé e a Saulo, porque los he chamado para um importante ministério, para um importante trabalho, para uma importante obra, para um importante esforço. Pero em Gálatas capítulo 1, versículo 15, que nós leemos a última semana, nos vai dizer assim: pero Deus me apartou desde el vientre de mi madre e me chamou por su graça, e quanto a Ele le agradou. Então, Pablo, ele foi chamado desde el vientre de la madre, pero há um momento, e não apenas este momento, muitos outros momentos, se nós nos ponemos a ler a Bíblia, que o Espírito Santo lo levou a uma obra distinta,
a mover-se de uma obra a outra. Não é o chamado de Pablo que cambiou, é onde Pablo atuava com seu chamado que estava cambiando. Era Deus direcionando a Pablo. Pablo, eu te chamei, eu pus, nós vamos falar sobre dones em algum momento, mas eu te chamei, eu te puse ferramentas, eu te di dones para o cumprimento de seu chamado, e agora você está sendo apartado para ir a esta região, depois para ir a outra região, para depois fazer uma outra coisa. Ou seja, o chamado que tenho eu, agora eu pongo ele nas mãos do Senhor, para que Ele me use em el ministério também que Ele quer e que Ele deseja. Ministério é esforço. Escucha o que eu vou dizer. E ministério é serviço e não ser visto. Estão aqui comigo? Porque há gente que pensa que estar em el ministério é começar a ser visto. E isso não tem nada que ver. Nada que ver. O Senhor Ele nos está chamando a servir e cooperar para a expansão do reino que é de Ele. E com tudo o que nós podemos fazer, o Senhor, Ele vai multiplicar e fazer com que outros conozcam a obra que também é de Ele. Há alguém aqui comigo? Ministério é um lugar de madurez. Eu te cuento algo. Eu me acuerdo quando eu era niño e eu ia à escola com minha mamá. Pero pronto minha mamá me puso aí à escola solo, vivia como a 3 quadras da escola. Pronto, ela me puso aí à escola solo e com a chave da casa. E pronto, ela me puso aí à escola solo com a chave da casa e depois regressar por minha irmã para ir por ela na escola. Por quê? Porque mientras eu estava madurando, ela via que era possível que eu não estivesse preocupado apenas comigo mesmo, sino que eu pudesse preocupar-me também com minha irmã, que era outra pessoa. Ministério é quando o Espírito Santo de Deus está causando transformação em mim, ao ponto de não ser mais apenas meu umbigo, sino que eu posso começar a mirar a outros também, e aí eu começo a servir a outras pessoas, amar a outras pessoas. Estão entendendo aqui? Por isso que Pablo vai dizer: não se precipite em imponer as mãos. Ou seja, talvez esteja todavia muito. Não. Ele pode cair em el mesmo error del que se cayó hace mucho. Ele pode cair-se em la soberbia, porque todavia não entendeu que o ministério são pessoas e não ele mesmo. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com Carmen. Porque o Senhor te trajo a Colômbia, pastor. Não tinha nada a ver comigo. Tem que ver com você. Estão aqui. Tem que ver com alguém disposto a viver para alcançar a outro, porque já não és mais ele mesmo, passou a ser uma outra pessoa. Então, Senhor, eis-me aqui, eu vou. Pero hijo, você entende que não tem nada a ver contigo? Você entende que talvez nadie te vá conhecer? Você entende que talvez você vai ser maldecido? Como dizer isso? Maldecido. Talvez você vai ser caluniado. Talvez você entende isso? Sim, então pode ir. Uma vez eu me sentei com uma missioneira de muitos anos em el campo. Mais de 30 anos em el campo missioneiro. E eu me sentei com ela para um café. Ela me invitou para um café. Eu creio que ela percebeu que alguma coisa estava desquadrada. E ela, vamos a tomar um café. E eu saí com ela para tomar um café. E aí ela me disse assim, algo que eu jamais ouvidei. Ela disse: Ramiro, ministério é a ser independente de. Eu jamais ouvidei isso. Independente se vão a gostar, independente se vão a querer mais, independente que se vão a querer, se vão a honrar, independente se a ser independente. Não lo hacemos para receber, lo hacemos em obediência ao que nos chamou para hacerlo.
Hay alguien entendiendo aquí? ¡Hey! Que el Señor puso en su corazón en estos días. Senhor, Tu me estás chamando, Senhor, para abrir minha casa, para poder fazer um grupo, para poder começar a alcançar meus vizinhos e todo listo, hágale, vamos allá. Primeira semana, eu estou animado e todos vão vir, faltam todos que você invitou. La segunda semana, no, ahora viene todos y es una bendición y eso, y aleluya, eso va a ser una bendición y todo. La segunda semana viene apenas su mamá. La tercera, ¿es así o no es? ¿Dónde están los líderes de grupo aquí? Aí la tercera semana, no, ahora yo invité, yo hice comida para 50 personas en mi casa, va a ser una bendición, vino la mamá y la tía. Aí la persona vuelve, pastor, yo creo que no voy a hacer más. Eso no sucede aquí, gracias a Dios, nosotros permanecemos firmes. Pero pastor, yo creo que no voy a seguir más. Hermano, es hacer independiente de. No es porque vino uno, o porque vino 30, o porque vinieron 1000, o porque vinieron 50,000. Es porque Dios me mandó y yo obedezco. Con uno, con dos, con 50,000, con 100,000, no me importa. Yo voy a seguir haciendo lo mismo, de la misma manera, hasta que Él me ponga en otro lugar. Porque ministerio es, mira, saca las mangas y vamos. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con las personas que Dios desea alcanzar alrededor de mí. No tiene que ver con mi familia, no tiene que ver con Carmen y yo, no tiene que ver con mi ministerio, tiene que ver con el ministerio de Él, con el propósito de Él, con la obra que es de Él. Tiene que ver con lo que Él desea hacer en esta ciudad. Y personas que dicen, Señor, heme aquí, yo quiero ser parte de eso. Filipenses capítulo 2, abra su Biblia. Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, del versículo 2, perdón, versículos 5 y 7. 5, 6 y 7. Filipenses 2, versículos 5, 6 y 7. La palabra de Dios va a decir: haya pues en ustedes esta misma actitud o esta misma manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Mi gente, mira eso. Aún siendo Dios, Él dijo, eso no es algo que yo deba aferrar. Él apenas era Dios, solo eso. Tal vez haya personas que son apenas gerentes de una empresa y ya se agarran a eso con todo, ¿sí? Hable conmigo bien porque yo soy gerente, yo soy manager. Hable comigo de outra maneira porque eu sou juez. Não, ele só era Deus. E ele dijo, isso não é algo que eu devo aferrar-me, sino mais bem me despojo de isso. E é encontrado em forma de siervo. E se hizo semejante a los hombres. Mateus capítulo 20, versículo 28. Imitem, Mateus capítulo 20, versículo 28 vai dizer: imitem al Hijo del Hombre, que não vino para ser servido, sino para servir e para dar su vida em rescate por muitos. Eu vou ler uma vez mais este versículo. Imitem al Hijo del Hombre, que não vino para ser servido. Ei, você sabe que há gente que às vezes não entendeu todavia o que é ministério e tampouco conseguiu poner a Jesus como seu modelo, porque a pessoa pensa que vino a ser servido. Queda mirando hacia adelante e finge que não é contigo, nadie vai saber, não é comigo. Se não, chega aqui, não me gostou estas luzes, deixa de eu ver. Vamos abaixar um pouquinho isso, há que cambiar as cores e tudo. É como a mim não me gostou.
como se estuviéramos em uma zona de comida, em um centro comercial e não deixa de ver o que não, a outra tem as luzes melhores. Vamos dizer, não percebeu todavia que ele vino para se unir ao trabalho e não para ser servido. O ministério é como se fosse um grande cruzeiro. Quantos já entraram em um cruzeiro aqui? Cruzeiro, navio. Eu entrei em um, minha gente. Eu entrei em dois. A gente já que eu entrei em dois, pero não de passeio. É porque eu tinha agência de viagem. Eu trabalhava com isso e ia a ser visita técnica para poder conhecer e vender melhor o cruzeiro. Então me deixava um dia dentro de um cruzeiro. E há de todo. Há de todo. Há classe de baile. Mira, há classe. Há classe de baile. Há teatro, há instrutores ensinando a jogar tênis, ensinando a jogar, há um montão de canchas, há um montão de coisas allá, pero sabe o que há? Você está allá distraído. Ai, minha gente, mira isso. Havia, los que eu entrava, haviam 3 restaurantes 24 horas e que você pedia o que queria. Misericórdia, sim ou não? Mas depois 3, você chegava já, sabe que eu quero uma hamburguesa agora, e já estava já, eu quero agora, porque tudo já estava incluído. Então havia um montão de coisas, pero havia também um piso deste cruzeiro, que é apenas de los tripulantes. Sabe, os tripulantes, eles trabalham todos os dias sem descanso. Ellos tienen el día libre de ellos, no son días, es hora libre. Ellos tienen que trabajar con los niños. Nosotros, los que van de vacaciones, van allá, dejan el niño y ahí va a comer en el restaurante, va a la piscina y el niño está jugando. Pero hay alguien trabajando para animar el niño. Independente se ele tem dolor de cabeça, se ele tem mal, se ele vê uma coisa que chama, ele sigue trabalhando e servindo para que tu ninho esteja cômodo, para que você coma bem, para que você vá em uma piscina limpa. Não há hora, não há nada, 24 horas, há horas de descanso. E já volvemos, eu sou formado em turismo, trabalhei na área, eu sabia como funcionava a coisa. Sabe, há gente que pensa que a vida e a caminhada com Cristo é como se nós entráramos em um cruzeiro e nós fuéramos os que vão sentar-se em la sombra e dizer assim: por favor, sirva-me um pouquinho de jugo de naranja. Eu te cuento, a vida cristiana verdadeiramente nós podemos dizer que é entrar em um cruzeiro como este, uma jornada, sim, onde nós vamos a viver algo grandioso em Senhor, pero nós somos os tripulantes deste cruzeiro, os que sirvem. Estão aqui. Los que sirven para que todos os outros que estão chegando, nós podemos dizer: mira que bueno que tu estás aqui, que bueno que veniste, que bueno que te acercaste, que bueno, mira, disfruta a piscina, disfruta com os niños, disfruta, e pronto você vai ver que isso é tão maravilhoso que vas a querer fazer lo mismo que eu estou fazendo por ti, fazer para que outras pessoas também se acerquem aí. Ministério. Isso é ministério. Vamos allá, senão vamos a quedar hasta meia-noite aqui. Aleluia. Abra sua Bíblia em el livro de Segunda de Reis. Segunda de Reis. Onde estão os ministros aqui do Senhor? Os que sirvem. Segunda de Reis, capítulo 4. Segunda de Reis, capítulo 4. A partir do versículo 1, a palavra de Deus vai dizer: e uma mulher de las mujeres de los hijos de los profetas clamou a Eliseu diciendo: su siervo mi marido ha muerto, e usted sabe que su siervo temía al Señor, e ha venido al acreedor, el acreedor, a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. E Eliseu le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime que tienes en la casa. Y ella respondió: su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo: ve
pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echas el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos. Y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quieren. ¿Cuántos entendieron aquí lo que nosotros leemos? Había una mujer con hijos y que su esposo se había muerto, pero debiendo, teniendo muchos creedores. Y ahí ella va desesperada al profeta. ¿Sabe por qué? Porque los creedores querían tomarlo, el hijo de ellos, los dos hijos, como esclavos para pagar la deuda del esposo que había muerto. Entonces imagínate pues una mamá aquí desesperada: van a tomar mi hijo y yo no voy a poder hacer nada. Se fue al profeta y dijo: mira, ¿qué tienes en la casa? ¿Qué puedo hacer por ti? Y ella dijo: yo no tengo absolutamente nada, lo único que yo tengo en la casa es una vasija de aceite. Y él dijo así: entonces váyase por los vecinos, vea quien tiene una vasija vacía y recoge la vasija vacía, para que, parece traba-língua así, la vasija vacía, para que usted llegue en la casa y eche del aceite que tiene, échalo en la vasija vacía. Y la mujer obedeció, fue entre los vecinos pidiendo vasijas y empezó a llenar. Y mientras ella, están aquí conmigo, mientras ella tomó de la vasija que ella tenía llena de aceite y empezó a traer las otras vasijas vacías y empezó a echar aceite, el aceite se multiplicaba y empezaba a llenar las otras vasijas también. Hey, están aquí, pero mira lo que sucedió. Versículo 6: cuando las vasijas estuvieron llenas, ela dijo a un hijo suyo: trae otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Mira, la palabra de Dios no dice que se acabó el aceite. La palabra de Dios dice que se acabó las vasijas. ¿Y por qué se acabaron las vasijas? Se acabó también el aceite. Eso significa que si tuviera más vasijas, iba a tener más aceite. Si tuviera más vecinos, ¿están aquí conmigo? Si tuviera más vecinos dispuestos a servir a esta mujer, el milagro sería aún más grande. ¿Sabe lo que yo aprendo con este texto? Que nosotros tenemos que ser buenos vecinos. Los buenos vecinos son multiplicadores de milagros. Señor, ¿qué necesita? Más vasijas, yo tengo otra aquí. ¿Qué necesita más, Señor? Yo tengo otra aquí. ¿Qué necesita más, Señor? Servir el café, yo hago, Señor. ¿Qué necesita? Quedar ahí en la puerta. No es menos importante. Si hay más buenos vecinos, hay más milagro. No es apenas alguien que quede en la puerta recibiendo a la gente con una sonrisa. No es apenas alguien que llega aquí antes del culto para poder limpiar. No es apenas los muchachos que vienen a tocar un instrumento. Son multiplicadores de milagros. Es porque yo estoy aquí, que una persona entró por aquí después de pelear con el esposo, y que yo voy a recibirla con una sonrisa. Es que el corazón de ella se va a abrir para la palabra, y cuando la palabra fue lanzada, la semilla va a caer en un buen suelo, porque yo sonreí para ella al inicio, y el milagro va a ser más grande. No es apenas servir el café, es que alguien llegó aquí apresurado, completamente apresurado, pasó un día destruido en el trabajo, casi fue echado del trabajo, y cuando él llegó aquí, habían aquí las mesitas, personas riéndose, conversando, y decimos a esta persona: ¿quieres café o quieres té? Y la persona: mi Dios, qué bueno que yo llegué en este lugar.
Pode ser um café, por favor. E a partir deste momento, Deus começou a multiplicar. ¿Por quê? Porque esta pessoa encontrou buenos vecinos. E quanto mais buenos vecinos temos, mais milagros vamos a ver. Eu quero ler um texto mais para terminar. Sigue havendo ministros aí? Há alguém enamorado por el ministério aí? Listo para servir? Éxodo capítulo 21. Por último, para terminar, Éxodo capítulo 21, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. Éxodo capítulo 21, versículo 1. Estas são as ordenanças que pondrás delante de ellos. Está falando sobre as leis para os escravos. Então você vai dizer: se compras um siervo hebreu, te servirá 6 anos, pero al sétimo saldrá livre sem pagar nada. Se entrou solo, saldrá solo. Se tinha mulher, então sua mulher saldrá com ele. Se su amo le dá mulher e ella le dá hijos ou hijas, a mulher e seus hijos serão de seu amo, e ele saldrá solo. Pero se el siervo insiste e diz: amo a mi Senhor, a mi mulher, a mis hijos, não saldré livre, então su amo lo traerá a Deus, lo traerá a la puerta ou al poste de la puerta, e su amo le horadará la oreja com uma lesna, e ele le servirá para sempre. Se alguém vende a sua hija como sierva, ella não saldrá livre como salen os siervos. Se ella não le gusta a su amo, que la había destinado para si, permitirá que sea redimida, pero não podrá venderla a um pueblo extranjero por haberla tratado com engano. Eu vou ler apenas hasta aqui por el tempo. Mira lo que está dizendo aqui a lei. A lei está dizendo que um escravo pertencia a seu amo, al Senhor de ele, pero chegava um certo momento, segundo a lei, que era obrigatório liberar este escravo. Ele não podia estar aí escravo por sempre. Pero a palavra aqui está dizendo, na lei está dizendo que havia escravos que diziam assim: mira, eu sei que eu fui hecho livre, eu estou trabalhando pesado aqui por 6 anos, chegou o tempo de me libertar, pero sabe que? Me amo jamais me tratou mal, meu Senhor jamais me tratou mal. Aqui eu estabeleci família, aún sendo escravo, eu estabeleci família. A comida para mim me parece buena. Ou seja, a relação que eu tenho com meu Senhor é completamente distinta de uma outra relação qualquer. Então, eu decido voluntariamente ser um escravo, pero um escravo de amor. Este escravo, que era diferente de los outros que quiseram irse porque chegou o tempo, ele era levado perante Deus, é o que está dizendo a lei, e era levado a um lugar, a uma porta, onde iam a chuzar a oreja dele, e ele quedaria marcado para sempre como alguém que um dia foi hecho livre, pero que decidiu voluntariamente seguir servindo seu Senhor. Há alguém que se identifica com isso aqui? Ei, não há obrigação, não há peso. Ministério não é peso, ministério não é pesado. Eu elegi ser escravo por amor. Eu elegi ser escravo por amor. Pero se a marca de este escravo era apenas uma oreja chuzada e neste tempo com algo que quedava aí, a marca em mim é o Espírito Santo de Deus, que um dia alcançou minha vida, entrou em mim e já não consigo mais fazer outra coisa. Assim como o profeta, eu creio que é Jeremias, que vai dizer: me queima los huesos. Ei, já imaginou isso? Me queima los huesos se eu dejo de predicar o evangelho do Senhor. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Pero por que, equipo, ustedes vieram antes, prepararam café? Por quê? Há algum motivo que les levou a fazer isso? Porque eu amo a mi Senhor e eu decidi servir a Ele por sempre. Há gente que eu conosco que está em África, está
en el Oriente, y las personas preguntan, pero ¿por qué? Hay gente que queda hasta difícil creer, que dice, no, debe haber alguna cosa por detrás, no es posible. De alguna maneira ele tem alguma ganância com isso, não é possível que ele está sendo. Há gente que diz isso, porque não entende, não entra na cabeça, todavia, não alcança o coração, que existe escravos por amor. Amamos o Senhor, e por isso jamais vamos a deixar de falar lo que dia Ele hizo por nós, independente de lo que ganamos, independente de lo que temos, tendo todo, lo amamos e predicamos sua palavra. Tendo nada, lo amamos e predicamos sua palavra, porque somos escravos por amor e para sempre. Para sempre. Ponga-se sobre seus fiéis. Onde estão os ministros do Senhor Jesus aqui? Amamos a Ti, Senhor. Levanta tus manos aí. É tempo de declarar, Senhor, minha vida é para a alabança Tuya, Senhor. Minha casa, Senhor, pertence a Ti. Minha vida é Tuya. Minha gente, que trai lico esta muchacha que está allá, que trai ella, sale de sua família. Que trai uma pessoa sair de allá, de sua família, para chegar aqui e atender pessoas. E eu sei da condição que ela vive. E eu sei que não é algo que não, aqui está muito melhor. Não, amigo, para nada. Naturalmente dizendo, para nada, nem cerca. Que hace? Porque é um escravo de amor. Não há outra coisa. Eu vivo por motivo, há uma razão, e é por ela que eu vivo. Há motivo que me llena, e é por ele que eu vou a viver. Meu irmão, você não necessita sair de Colômbia para viver este sentimento. Você pode fazer aí onde está, onde o Senhor te sembrou, onde o Senhor te puso, pero teniendo em el coração desejo ardiente por predicar a Ele. Pode dizer, Senhor, minha vida vai ser sembrada para que tu seas conhecido. Pero minha irmã, me escute aqui. Pero pode ser que tu não ganes seguidor por isso. Você está aqui comigo? Pode ser que você não ganhe seguidor. Pode ser que você não tome uma foto. Pode ser que nadie lo vea. Como pode ser que sim? Isso não faz diferença. Pode ser que sim, pero pode ser que não. Pode ser que jamás van a saber tu nome, jamás van a recordar tu nome. Pero aún assim, Senhor, eu vivo para alabar a Ti, Senhor. Não me importa. Não é isso que move meu coração. Não é isso que move minha vida. Não é isso que move minha vida. O que move minha vida, estando aqui, estando em outra parte, é que tu vas a ser conhecido por toda a terra e donde eu vaya. E donde eu vaya. Cierra tus olhos. Padre, declaramos em esta noite, pertenecemos a Ti, Senhor. Declaramos em esta noite, Senhor, que nossa vida é para a alabança Tuya, Senhor. Declaramos em nesta noite, Senhor, que nossa casa, nosso hogar, entregamos em Tus manos. E todo, absolutamente todo é Tuyo, Senhor. Declaramos, Senhor, neste lugar, que lo que podamos fazer, Deus, para que Tu seas conhecido nesta cidade. O que podamos fazer, Senhor, para predicar Tu santo nome, Senhor. Para que outros sejam conhecidos, Deus. Lo haremos, Deus. Lo haremos. Seja em vista de todos, seja assim que nadie se dê conta. Nuestro corazón está en Ti, Senhor. Nuestro corazón está en la causa que es Tuya, Senhor. Nuestra vida está en Tu altar, Senhor. Usa nuestra casa. Que mi casa, Deus, sea un lugar que
quem entre por este lugar vai perceber que há algo diferente aí, Senhor. Que minha casa, Senhor, seja verdadeiramente, Senhor, um lugar onde Tu reinas. Que minha família, meus hijos, todos sejam para alabar Tu santo nome, Deus. Consagramos nossa vida a Ti, Senhor. Consagramos nossa vida a Ti, consagramos nossa família. Oh Deus, decimos, Deus, não servimos para nada mais. A partir do momento que entregamos nossa vida a Ti, não servimos para nada mais que não esteja involucrado a exaltação de Tu nome, Senhor. Se há médicos aqui, serão os médicos mais creyentes que há, Senhor, nesta cidade. Se há professores, Deus, aqui neste lugar, este chamado, este ministério de professor vai ser para exaltar Tu santo nome, Senhor. Se há, Deus, aqui empresários, empreendedores, todo lo que venga em minha mente e todo lo que venga em meu coração vai ser para que Tu seas exaltado aí neste lugar, Senhor, porque não há outra coisa para hacer de minha vida que não seja rendir-la completamente a Ti, Senhor. Deus, ensina-nos sobre ministério, ensina-nos sobre servir, sobre o que verdadeiramente é servir a Ti. Esta é minha oração e la hago em el nombre de Jesus. Amém e amém.